Bem-vindos ao podcast Na Bexiga Falamos Nós. Neste terceiro episódio, abordagem multidisciplinar e recomendações práticas para o dia-a-dia vai ser o assunto que vamos discutir. Bem-vindos então a mais um episódio para falarmos sobre a bexiga hiperativa. Nós já falámos daquilo que é a bexiga hiperativa enquanto doença, tivemos também a possibilidade de discutir o diagnóstico e hoje nós vamos falar também da colaboração com outras especialidades. Mas antes disso, queria falar com a doutora Alexandra sobre aspectos de terapêutica médica na bexiga hiperativa. Como é, doutora Alexandra? O doente inicia a terapêutica e está tudo resolvido? É assim uma coisa imediata, rápida? Não, não é. E muitos doentes acham que vão ficar curados ao fim de uma semana de tratamento e vêm muitas vezes reclamar, a dizer este comprimido não é bom para mim. E nós temos que, obviamente, quando iniciamos um tratamento médico, devemos explicar que ele não vai dar respostas rapidamente. Às vezes só ao fim de um mês e meio, é que começa a haver alívio nos sintomas, com redução do número de idas à casa de banho e redução do número de episódios de urgência. E isso é muito importante para o doente não desistir e estar a contar com o que pode esperar da medicação. E, sobretudo, devemos alertá-los, quando utilizamos um grupo de medicação que tem efeitos laterais, que esses efeitos podem ser transitórios, portanto não é para desistir logo dessa medicação, e dar uma oportunidade do medicamento funcionar, porque não temos assim tantos grupos terapêuticos que possamos alterar a terapêutica. Por isso é muito importante explicar, em termos de expectativa de resolução ou de melhoria dos sintomas, explicar que não é imediato. E que é um tratamento crónico, porque é uma doença crónica. Não é como tratar uma gripe, que em uma semana ou duas os sintomas vão embora e não é preciso mais medicação. Isto é como tratar, por exemplo, uma hipertensão arterial. Há um comprimido que se toma todos os dias, mesmo que os sintomas estejam controlados, é preciso continuar a tomar e é preciso continuar a manter as medidas comportamentais, porque senão pode haver exacerbações da doença. Professor Rui Pinto, isto que a doutora Alexandra acabou de dizer faz com que os doentes tenham uma adesão menos fácil a estas abordagens terapêuticas, seja as comportamentais, seja a medicamentosa? Voltando um pouco atrás e do que temos estado a falar, na verdade há aqui dois aspectos muito importantes. O primeiro, para convencer o doente a aderir à terapêutica, ele tem que ver algum resultado prático, seja em relação às atitudes comportamentais que nós mudamos, à dieta, o que é que seja, e acima de tudo, à terapêutica médica. Isto porquê? Porque a terapêutica médica tem efeitos laterais. E são esses efeitos laterais que no final do dia vão condicionar, ou no final do ano, digamos assim, vão condicionar uma taxa de abandono que pode chegar aos 80%. Estamos a falar de fármacos que têm efeitos laterais, nomeadamente os anticolinérgicos, que têm efeitos laterais como a boca seca, a xerostomia. Tem outro efeito lateral tenebroso nestes doentes, que é a obstipação. E que podem condicionar pelos seus efeitos laterais e não propriamente pela redução do número de pensos que usam ou pela redução do número de episódios de urgência, frequência, que condicionam de facto uma má adesão à terapêutica. E portanto, nesse sentido, é muito importante envolver o doente na solução, explicar-lhe e gerir as expectativas dele à distância e fazê-lo perceber que temos os tais 50% dele de terapêuticas, de medidas dele, comportamentais, e também temos a nossa responsabilidade de lhes explicar, ok, tem que tolerar a boca seca, mas não pode beber mais líquidos em determinadas circunstâncias, temos que fazer uma dieta diferente por causa da obstipação que pode acontecer por trás de determinada terapêutica. No final do dia, se o doente vir uma luz ao fundo do túnel, consegue ir atrás dela e consegue colaborar e conseguimos ter resultados, eu diria que satisfatórios. Só uma nota, o resultado final não é a cura, é a melhoria. E o doente tem que ter isso presente, tem que ter isso bem presente. Tá? Muito bem, Dr. Ricardo. Para além das medidas comportamentais, das opções terapêuticas que possamos ter para estes doentes, a colaboração com outras áreas existe? Vocês recorrem a outros colegas, a outros profissionais para apoiar na resolução destas situações? Bem, os doentes que têm disfunções pélvicas no geral, sejam urinárias, sejam defecatórias, sejam sexuais, sejam combinações variáveis deste tipo de disfunções, precisam quase sempre de algum grau de multidisciplinaridade na abordagem. Ou seja, nós dificilmente a abordagem se esgota apenas numa especialidade médica ou
ou com um profissional de saúde único. Eu diria que a maioria acaba por precisar de uma abordagem que vai passar por vários profissionais, ou mais do que um profissional. Naturalmente que nós temos alguma sobreposição entre, por exemplo, uma mulher com uma bexiga hiperativa idiopática. É uma mulher que pode ser abordada em última instância por várias especialidades que podem fazer, se calhar, um trabalho semelhante na fase inicial. Portanto, com conselhos de estilos de vida, uma abordagem conservadora, pode ir à ginecologia, pode ir à urologia, pode ir à fisiatria, pode até na medicina geral e familiar, ou noutros médicos que estejam, ou ao seu neurologista, um doente neurológico que tenha alguns sintomas, e o neurologista faz a abordagem inicial. Naturalmente que depois temos toda a questão em que, se houver uma causa para a sintomatologia, seja uma causa que necessite, por exemplo, de uma abordagem da ginecologia, mesmo a médica ou cirúrgica específica, ou podemos ter até com outras especialidades muitas vezes, ou seja, nós temos sintomas de bexiga hiperativa associadas a outro tipo de doenças, e portanto há alguns doentes que têm, por exemplo, uma doença reumatológica de base também, e é frequente, nós vemos a associação, doentes com lúpus, doentes com síndrome de Sjögren, etc. Portanto, quando se fala em multidisciplinaridade, fala-se em toda a linha, e podíamos estar aqui então o dia inteiro a enumerá-las. Depois há aquelas que são mais comuns, que é, por exemplo, terem um acompanhamento pela nutrição clínica. Isso sim, sem dúvida, uma boa parte beneficiaria. Aliás, já falámos um bocadinho sobre isso também, a questão da obstipação, que muitas vezes se resolve até com medidas nutricionais. Alguns doentes precisam de acompanhamento psicológico também. E depois temos também, no fundo, aquilo que é a componente da reabilitação do pavimento pélvico, em que naturalmente os fisioterapeutas têm um papel importantíssimo, tal como os enfermeiros também, em parte, do aconselhamento, do acompanhamento. Portanto, no fundo, é esta equipa multidisciplinar, que por vezes pode não coexistir no mesmo sítio, mas esta rede multidisciplinar é que permite que o doente receba o melhor tratamento para a sua condição, que seja personalizado para a sua condição, usando os recursos necessários. Eu ia perguntar à doutora Alexandra uma coisa que o doutor Ricardo também já tocou, em termos de articulação e colaboração com outros profissionais. A medicina geral e familiar deve ter uma importância muito grande para estes doentes, já que são a primeira porta de entrada para o Serviço Nacional de Saúde. Como é que estamos preparados para receber o doente da medicina geral e familiar, e que tipo de apoio é que a medicina geral e familiar pode depois encontrar em vocês? Que articulação existe? Como é que é feito? Assim, em termos concretos, o nosso centro hospitalar recebe internos de medicina geral e familiar para estágios, quer na saúde da mulher, quer curtos estágios que eles escolhem, e se calhar alguns escolhem na urologia. Não sei se o Ricardo tem essa perspectiva. Nós temos sempre internos de medicina geral e familiar a acompanhar as nossas consultas. E logo aí estabelece-se uma relação de que eles percebem que tipo de doentes é que nós recebemos e que tipo de doentes é que precisam de referenciação hospitalar, e que tipo de doentes é que podem ser orientados a nível de cuidados de saúde primários. E como eu costumo explicar, esta abordagem inicial, eles fazem-na melhor do que nós, porque estão mais vezes com o doente, conhecem a família e podem começar desde logo a implementar modificações de estilo de vida. Depois o que nós fazemos portanto, temos critérios muito claros de referenciação hospitalar, e mesmo nas triagens, quando recebemos os pedidos de consulta, há uma opção de respondermos e sugerirmos fazer determinado tratamento antes de referenciar. Portanto, há uma comunicação entre os centros de saúde e as consultas hospitalares. Isso é essencial. Outra coisa que se promove, e já se promoveu, na altura da Covid eu participei em webinars para colegas de medicina geral e familiar, e mesmo até para alertar outros grupos profissionais, como os farmacêuticos, porque, quer queiramos, quer não, as farmácias comunitárias também conhecem os seus doentes, que vão frequentemente aviar a medicação, e às vezes os doentes até abordam estas queixas. Eu agora sinto isto, o que é que acha que eu devo fazer? E, portanto, acho que esta comunicação entre a equipa de MGF, farmacêuticos, enfermeiros, e enfermeiros também têm um papel muito importante, é essencial para o doente começar logo com medidas que estão disponíveis na sua mão, antes de chegar a um tratamento farmacológico ou a um tratamento mais complexo. E eu acho que a articulação com a medicina geral e familiar tem vindo a melhorar. Também há eventos em conjunto com a urologia e medicina geral e familiar para se promover discussão destes temas, ajudar os colegas a perceber as situações que são mesmo graves, que devem ser referenciadas, aquelas que eles podem estar perfeitamente à vontade
para lidar e, portanto, eu acho que estamos no bom caminho. Essa articulação. Esperamos que este podcast também ajude a que esta Sim. articulação se otimize. E eu acabei de falar com 2 colegas de Lisboa e no Porto. Esta articulação Porto, é feita também com Nós, que grupos é que vocês mais trabalham ou de outros profissionais? eu começaria por voltar atrás um pouco, Força. talvez, e falar um pouco também da Associação Portuguesa de Neurologia e Neuroginecologia, e é um dos desígnios desta associação dos últimos tempos também envolver a medicina geral familiar nos nossos congressos, nas nossas reuniões. Na nossa reunião anual, inclusivamente, falar de casos complexos e envolver associações de doentes. As associações de doentes também têm que ser envolvidas neste tipo de patologia, sendo que necessariamente abordaremos também questões como a síndrome de bexiga hiperativa. No norte, no meu hospital, no meu centro hospitalar, aliás, peço desculpa, agora até fica feio dizer centro hospitalar, é o ULS São João, Unidade Local de Saúde São João. Nós temos 3 tipos de atividades e de intervenções. Uma, junto à Medicina Geral Familiar, e temos uma reunião nacional de jornadas de Medicina Geral Familiar com a urologia, em que abordamos este tema necessariamente. O outro, desenvolvemos uma unidade funcional de patologia neurourológica, em que reunimos e congregamos as diversas especialidades e temos uma reunião semanal para debater este tipo de casos mais complexos que tenham envolvimento. E finalmente o outro é uma linha verde. Nós temos, felizmente, uma relação muito boa com a medicina geral familiar e conseguimos ter uma referenciação direta tratando-se de patologia funcional urológica. E, portanto, 3 tipos de abordagens acho que são passos importantíssimos para termos uma referenciação e, acima de tudo, uma sensibilização, um alerta mais cedo para este tipo de situações. E acho que é por aí que tem que andar, sinceramente. Aquilo que depreendo é que a colaboração entre os diversos grupos profissionais, então, É essencial. E está, de alguma forma, facilitada. Não é? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Por vezes não nos entendemos, atenção, é sempre normal. Mas eu acho que a solução... Perspectivas diferentes. E a solução final é complementar, acima de tudo complementar. E a solução final e o objetivo final é a melhoria do doente. Volto a insistir, aqui não há curas, é a melhoria do doente. E por isso é que isto é uma medicação crónica, nós estamos a falar. É muito difícil quando às vezes não estamos a falar de cancro, estamos a falar de uma patologia funcional, com a ser o doente. Não, isto é uma doença, isto é uma condição que lhe altera a vida e você tem que fazer isto. É muito difícil. Mas quem precisa mesmo, por alguma razão, estes doentes notam a diferença entre 4 pensos por dia e 3 pensos por dia. E para nós, pessoas saudáveis, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu ia voltar à doutora Alexandra, porque espero não estar errado. Na área da mulher, se calhar a medicina física e a reabilitação tem um impacto muito grande, nomeadamente na reabilitação do pavimento pélvico, não é assim? É verdade, nós temos quer pré-operatório, quer no pós-operatório, em situação de prolapso, uma necessidade grande de referenciar estas doentes à medicina física e reabilitação, porque existem, vocês não fazem ideia dos mitos que as mulheres têm em relação a ir a casas de banho públicas. Mas muitas mulheres dizem, eu não vou a uma casa de banho, eu urino de pé. Portanto, tudo comportamentos que têm que ser modificados e que têm que passar por um ensino de relaxamento para urinar e não fazer força. Portanto, há uma série de coisas que nós em um quarto de hora de consulta não conseguimos fazer, e isso há um trabalho por trás, quer da equipa das nossas colegas da medicina física e reabilitação, que depois há um plano de exercícios que passa para a equipa de fisioterapeutas e que é posta em prática com os doentes no hospital, e que depois de saberem fazer os exercícios até podem fazê-los em casa, sozinhas, com ou sem alguns dispositivos médicos. E esse trabalho, que parece que não se vê, envolve muito tempo de ensino, como qualquer terapêutica comportamental, envolve um grande investimento de tempo e de dedicação do doente. Mas quando o doente percebe que tem melhoria, como estávamos a falar há pouco da luz ao fundo do túnel, é relativamente fácil de guardar 15 minutos, 20 minutos por dia para se dedicar à reabilitação do pavimento pélvico, quando percebe que vai ter uma boa resposta. No caso das mulheres, sim, porque
o pavimento pélvico tem um grande orifício que costumamos brincar a dizer que é um buraco herniário, porque saem por lá órgãos, mas nós precisamos desse buraco, não é? E este buraco é mais difícil de tratar do que nos homens, porque sendo um buraco, as estruturas não têm tanta sustentação e sabemos que com a menopausa essas estruturas vão sofrer modificações e muitas vezes não conseguimos em termos cirúrgicos, o nosso objetivo é tratar em termos anatómicos, mas falta a função e a função exige treino. E o treino só se consegue treinando e treinando com a ajuda da medicina física e reabilitação. Eles têm, de facto, um papel importante nestas doentes, não só as doentes cirúrgicas, as doentes com bexiga hiperativa, também têm que aprender a ter mecanismos para contrariar as urgências, que são imperiosas, a fazer o seu treino vesical, que é urinar de forma controlada ou por vezes é adiar a vontade de ir urinar, outras vezes é ir urinar mesmo sem vontade, para não encher demasiado a bexiga. E, portanto, tudo isto envolve uma equipa de medicina física e reabilitação que tem que estar dedicada ao pavimento pélvico. Portanto, dentro da medicina física há um grupo, normalmente em cada serviço, que se dedica ao pavimento pélvico e faz toda a diferença. Muito bem. Doutor Ricardo, aqui uma curiosidade para mim, como é que nós, em termos da nossa sociedade, conseguimos chegar e levar a mensagem de que estamos a falar de uma condição que é marcante, que é importante e que deve ser reconhecida, quando, afinal, só mexe na qualidade de vida. E, obviamente, estou a ser irónico, não é? Não é daquelas doenças glamourosas que não matam e que são notícias de jornal, mas é uma doença que tem um impacto em muita gente e creio que não é excessivo dizer que destrói a vida de muita gente. Como é que a sociedade pode reconhecer isto? E o que é que pode fazer mais para que estes doentes tenham um tratamento adequado ou um acompanhamento adequado? É assim, a primeira coisa que a sociedade tem que fazer é conceder esse espaço aos doentes que têm efetivamente um impacto, não é? Ou seja, se o doente sente isso, a pessoa que tem a vida destruída sabe que tem a vida destruída por causa desse problema, não é? Não é preciso dizer-lhe. É preciso não desvalorizar o problema, e um dos problemas que acontece aqui é a desvalorização e, portanto, a normalização. Portanto, considera-se muitas vezes que é um fenómeno associado ao envelhecimento, ou que é uma coisa normal. Às vezes até motivo assim de alguma chacota da parte de outras pessoas, que é um problema meio caricato, não é? Não é uma coisa assim, anda sempre a para a casa de banho, normalmente tem uma alcunha, tem qualquer coisa e pronto, eu também tenho esse problema, eu também tenho. E as pessoas ouvem muito isto. E isso efetivamente não é ajudar. E muitas vezes isso parte da população em geral, parte dos amigos, parte da família, e às vezes parte também de uma parte da classe médica, não é? Que está menos, se calhar, vocacionada, está menos sensibilizada. Portanto, todas as ações que sejam de sensibilização, para não haver desvalorização, faz com que as pessoas, desbloqueia todo o processo. Faz com que as pessoas que estão em sofrimento vão procurar ajuda médica, faz com que quem esteja lá para prestar essa ajuda médica dignifique essa conduta e portanto, e valorize o problema e procure ajudar a resolver. E, portanto, eu acho que o trabalho que ainda há a fazer é de sensibilização. Acho que já se fez um trabalho excepcional em termos de sensibilização da população em geral e da classe médica. Acho que ainda há algum caminho a percorrer, mas no fundo, se desbloquear o início desse processo, a pessoa for uma consulta, se nessa consulta for abordada a situação, tudo o resto depois é avaliar, é tudo aquilo que nós viemos a falar, é fazer o diagnóstico, a observação, o tratamento, as conservadoras, as medidas. Eu queria só acrescentar que é o facto de ser uma condição crónica e de não ter cura, foi aqui frisado. Concordo parcialmente, não é? Portanto, dentro das medidas conservadoras, o que eu acho é que nas medidas conservadoras, portanto, é perder peso, evitar bebidas gasificadas ou seja, quando se mistura as medidas conservadoras, eu acho que elas não têm todas o mesmo peso, não é? Uma das medidas que se deve instituir nos doentes é o treino vesical. O treino vesical é diferente das outras medidas conservadoras. Porquê? O treino vesical é resistir à primeira vontade de ir ao WC. E, portanto, se a pessoa que tem uma bexiga hiperativa resistir à sua primeira vontade, de forma a que ela passe, eventualmente voltará a ter um episódio de urgência, mas para um volume maior. Isto vai, no fundo, treinando um bocadinho a bexiga e o cérebro para ter volumes maiores
e vai reduzir a probabilidade de ter episódios de incontinência. O treino vesical muitas vezes não é possível para um doente não tratado ou não medicado, porque a sensação de urgência é muito forte ou existe incontinência mesmo que impossibilita. Mas o treino vesical é aquilo que muitas vezes faz com que o efeito dos nossos tratamentos seja prolongado. Por exemplo, a terapêutica médica, que uma porcentagem muito elevada dos doentes interrompe, essa terapêutica médica às vezes é interrompida nos doentes que fazem um bom treino vesical porque o problema está de facto controlado. Agora, se tem tendência para voltar a ter no futuro, se voltar outra vez a determinados hábitos, naturalmente poderá ter essa tendência, mas não teria essa visão fatalista de que aquilo vai ser para sempre, nem sempre é para sempre, e eu acho que o doente tem que ser bem acompanhado e o doente também tem que ser responsabilizado pelo seu tratamento. Deve ter consciência daquilo que deve fazer, daquilo que está a fazer e que vai colher, provavelmente, os frutos daquilo que foi também o seu empenho num processo que é um processo de uma equipa não só de profissionais de saúde, mas com o doente. Professor Rui Pinto, acabámos de ouvir o Dr. Ricardo falar das implicações sociais. Da sua parte, como é que sente que nós hoje estamos? Eu pergunto isto porque a ideia que tenho é que, apesar de ter havido um grande avanço nesta área, ainda há muitos doentes que estão para trazer. Sim, nós até há pouco estávamos a comentar isso, de facto, entre podcasts, que na verdade tem havido uma maior sensibilização e envolvimento destes doentes. E ao longo dos últimos anos, felizmente, temos conseguido envolver a sociedade em geral e também as outras especialidades a referenciarem estes doentes enquanto doentes. Dito isto, vou só introduzir aqui um tema que também temos falado, né, ao longo destes 3 podcasts, que é a idade. É óbvio que um doente de 60 anos uma bexiga hiperativa aos 60 anos é completamente diferente de uma bexiga hiperativa aos 20. Aos 20 está tudo bem, não há problema nenhum, não há doença. Aos 60 anos, se calhar, as coisas já não são como eram e nós temos mais dificuldade em reverter os quadros. Em suma, o que eu acho é que ainda há um longo caminho a percorrer, porque se é verdade que o número de doentes tem vindo a aumentar nos últimos anos, acho que também há ainda muitos doentes por razões diversas, desde não se queixarem, desde não serem sinalizados, desde não estarem alerta para esta situação, e daí ser muito importante este tipo de iniciativas. Há ainda um longo caminho a percorrer nesse sentido. E vocês, quando têm estes doentes, quando já, enfim, conseguem ter a tal relação médico-doente, estão próximos deles, o doente, quando está controlado, o que é que acontece? Ele pode deixar a consulta ou o acompanhamento é sempre crítico? Aqui eu acho que há aqui um desafio que nos se é posto. A natureza humana é rebelde, é mesmo rebelde. E quando uma pessoa se sente bem, também é rebelde. Eu costumo dizer uma coisa muito, muito bonita e castiça. É que na verdade, olha, isto é assim. A doença é sua e se você não a trata, não se preocupe, que o corpo lembra que tem a doença. O seu corpo vai acabar por lembrar. E é a história natural deste síndrome, é que, na verdade, nós podemos compensar, como dizia o Ricardo muito bem, todo tipo de estratégias para conseguirmos pôr um doente bem, mas se ele voltar aos mesmos hábitos, o corpo lembra. É que acaba por lembrar. Na ginecologia é mais fácil porque vocês têm a mulher habitualmente em consultas regulares de ginecologia. O acompanhamento, mesmo nestes casos de bexiga hiperativa, mantém-se? Conseguem fazer um bom acompanhamento destes doentes? Assim, é mais fácil em termos de medicina privada acompanharmos uma doente ao longo da sua vida, mas em termos hospitalares muitas vezes temos que dar alta a estes doentes para os cuidados de saúde primários, porque não conseguimos que a nossa consulta albergue tantos doentes e o facto de darmos alta permite que entrem outros doentes. E por isso não podemos manter durante toda a vida doentes em vigilância numa consulta hospitalar. Idealmente deviam ter esse apoio, obviamente, mas é como o Rui diz, se as doentes se desleixarem nos cuidados, na toma da medicação, o corpo vai lembrá-las. E elas sabem o que é que têm que voltar a fazer e quando não estão recordadas, o médico de família volta a instituir, o tratamento já sabe que resultou e quando não consegue, porque pode haver alguma razão de novo que não seja possível controlar as queixas. Voltam a referenciar à consulta hospitalar e nós lá estaremos para dar o nosso melhor. Caríssimos, ao longo destes 6 episódios foi muito bom ter estado aqui convosco a discutir bexiga hiperativa. Percebi que bexiga hiperativa
está muito relacionada com o aumento da frequência e o sentimento de urgência que o doente tem, soube da importância dos diários miccionais, das atitudes comportamentais que podemos ter para esses doentes, mas antes de fecharmos eu ia pedir a cada um de vós as últimas famosas palavras. O que é que vocês podem dizer para nós fecharmos estes nossos episódios com uma mensagem final para os doentes com bexiga hiperativa? A principal mensagem é que o doente, se tem bexiga hiperativa, não tenha vergonha de o dizer, procure ajuda médica, procure pessoas e uma equipa que esteja dedicada a tratar essa situação, portanto, tente procurar as pessoas certas e procure também dar o seu contributo, portanto, dar a informação, dar o seu contributo na medida em cumprir com as medidas e com as instruções que forem sendo dadas. E acima de tudo que acredite que a situação vai melhorar e pode ficar resolvida, porque isso também faz parte do tratamento. O doente acreditar que tem tratamento e que existe tratamento e que cumpri-lo também e provavelmente colher os frutos dessa mesma intervenção. Doutora Alexandra, que recomendações para os nossos doentes com bexiga hiperativa? Quais as últimas palavras que gostava de lhes deixar? No fundo é não adiar, procurar ajuda. Falar com o médico de família, se calhar, é o primeiro passo. E depois, a partir daí, é fácil chegar ao tratamento mais eficaz. É precisamente não ter vergonha. Professor Rui Pinto, eu se ia fazer um último desafio enquanto Presidente da APNUG, o que é que o Presidente da APNUG nos pode dizer mais a propósito de bexiga hiperativa, da mensagem para estes doentes, para todos aqueles que os acompanham, profissionais de saúde, família? O que é que nos pode deixar para eles? Isso é resumir, ao fim e ao cabo, os últimos 2 anos de mandato, 2 anos e meio. Na verdade, é um dos desígnios da nossa associação tentar implementar em Portugal um maior alerta e um maior envolvimento de todas as comunidades. Não nos podemos esquecer que o síndrome de bexiga hiperativa pode atingir até 65% dos doentes ao longo da sua vida, ou de alguma forma ou em alguma altura. É muito, muito doente. E, na verdade, se nós não envolvermos associações de doentes, se não envolvermos os doentes, se não envolvermos as especialidades todas, se não iniciarmos este tipo de atitudes e iniciativas com a colaboração de inúmeras entidades privadas, não vamos a lado nenhum no sentido de melhorar o apoio e a procura por cuidados desta patologia. Eu diria que alguns passos já foram dados. Ainda agora vamos lançar um inquérito junto das associações precisamente para avaliar o envolvimento e a necessidade dos doentes de mais cuidados, nomeadamente de dor e de hiperatividade. Mas é um trabalho constante. Cada vez há mais doentes e cada vez há doentes que percebem que não, eu tenho um síndrome de bexiga hiperativa ou eu poderei ter um síndrome de bexiga hiperativa. É basicamente tudo o que possa ser feito no sentido de ir buscar estes doentes, de eles se queixarem e de perceberem que a sua qualidade de vida pode melhorar. Tá bem? Portanto, é um trabalho grande pela frente, mas que acho que já foram dados alguns passos importantes. Estivemos à conversa com 3 especialistas desta área, o Dr. Ricardo Silva, o Dr. Alexandre Henriques, o Professor Rui Pinto. Muito obrigado, foi um gosto durante estes 3 episódios podermos discutir o que é a bexiga hiperativa e, sobretudo, perceber que é uma doença que afeta muita gente, mas que é muita gente que terá seguramente uma oportunidade de se procurar os profissionais de saúde que estão cá para os ajudar. Foi um gosto estar convosco. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.